Olá, bem-vindos ao nosso papo sobre produção de GOM composto em residências urbanas. Mas aí você deve estar se perguntando, o que seria um GOM composto? E como esse composto é produzido, certo? O GOM composto é produzido a partir da atuação detritiva de diplópodes vulgarmente conhecidos como piolhos de cobra. Eles também são conhecidos por outros nomes, como embuá, gongolo, entre outras variações, dependendo da região. Esses insetos são parentes das lacraias ou centopeias e podem ser encontradas em todas as partes do mundo. Os gongolos apresentam movimentos muito lentos. Eles comem folhas podres caídas, entre outros materiais vegetais. Eles costumam viver em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com material orgânico disponível para ser utilizado na sua alimentação. Mas aí você deve estar se perguntando, já existe o humus de minhoca, ele é tão eficiente, é consumido largamente no Brasil inteiro. Por que eu devo investir nessa nova tecnologia de produção de um composto? Então vamos lá. O vermicomposto ele é produzido a partir da ação de minhocas, né? Porém, essas minhocas elas precisam que o material vegetal que vai ser oferecido para a sua alimentação seja pré-compostado para que seja oferecido para elas posteriormente e elas atuem na compostagem desse material. Já a produção de GOM composto, ela pode ser realizada utilizando-se materiais mais fibrosos, mais brutos, e a utilização desses materiais facilita o manejo desse composto. Mas de onde surgiu a ideia de colocar o gongolo para compostar materiais e utilizar o resíduo que é produzido por ele como um fertilizante do solo ou um substrato para a produção de mudas? Bom, nós vamos bater um papo com a pesquisadora Maria Elizabeth Correia, que é especialista em produção de GOM composto. Ela é pesquisadora da Embrapa Agrobiologia. Aguarde. Um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido é a produção de um composto semelhante ao vermicomposto, que é o composto ao humus de minhoca. É um composto que é produzido por gongolos. Muita gente conhece como piolho de cobra, como embuá, e esse composto ele é resultado desse processamento, dessa alimentação pelos gongolos, tá? Bom, a ideia de utilizar algum composto, de produzir, surgiu durante a minha tese de doutorado, que eu estava buscando um organismo modelo para poder entender como que essa fauna contribuía para a ciclagem de nutrientes. Então eu escolhi os diplópodes e eu fiz uma série de experimentos verificando quanto que eles consumiam da matéria em decomposição e o resultado disso, as fezes deles, que são o composto, qual era a qualidade desse material em termos de nutrientes e como poderiam ser usados para as plantas. Depois então da minha tese de doutorado e que eu comecei a ter um projeto voltado para a produção de GOM composto e a sua utilização em lavouras, em hortas, e na produção de mudas, eu resolvi inclusive experimentar como seria ter um gongolário mais próximo de casa, próximo da residência. Então, como eu moro numa casa que tem um quintal grande, que normalmente tem muita poda, tem corte de grama, tem a varrição do quintal, a varrição de folhas secas, eu resolvi então utilizar essa atividade para montar uma composteira doméstica, que não é experimental. Eu tinha meus trabalhos experimentais no campo experimental da Embrapa, mas eu resolvi fazer isso como uma pessoa comum, Como é que a gente consegue fazer uma composteira, uma GOM composteira em casa? Então, é lógico que isso vai depender do tamanho da casa, do tamanho do quintal, da disponibilidade de resíduos, mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de como foi produzir esse composto para utilização em casa. Essa então é a área onde eu acumulo esses resíduos vegetais, que é a GOM composteira. Então a gente faz um empilhamento desse material. Ele fica numa área que faz borda com uma pequena floresta
né? Então aqui dá para ver. Isso é importante porque os animais, né, os gongolos, eles costumam se refugiar nesses ambientes. Então ter algum tipo de ambiente sombreado, com árvores, né? A gente tem ali uma fauna do solo residente. Essa fauna, ela é atraída para esses acúmulos de matéria orgânica. Então aqui essa composteira é bastante antiga e ela é bem grande. E aqui a gente vai sempre colocando por cima, né? Então faz o corte de grama, faz a varrição do quintal, a poda, e a gente vai acumulando aqui, né? A gente não traz nenhum material de outro tipo de resíduo, né? Então que seria algum tipo de lixo, até lixo orgânico, a gente não mistura, que é só resíduo vegetal. Então, naturalmente, acaba tendo uma mistura de resíduos. Então, resíduos que às vezes têm uma quantidade maior de fibras, né? São resíduos que são mais difíceis de decompor, como por exemplo galho, e outros resíduos que, para construir um gongolário numa residência urbana, a gente precisa de ter pelo menos um quintal, algum tipo de árvore presente. Isso vai gerar então uma atração natural para a presença dos gongolos. E na manutenção desse quintal, então todos esses resíduos vegetais podem ser acumulados e agrupados em algum lugar que seja sombreado, que possa ter manutenção da umidade, para então gerar algum composto. Isso porque é possível ter, por exemplo, num apartamento, né? Já que a gente tem criação de minhoca em apartamento. Ao contrário das minhocas, então as minhocas elas podem ser comercializadas e conseguem viver confinadas em ambientes muito pequenos. No caso dos gongolos, não há produção comercial nem venda desses organismos. Então o que você pode fazer seria um manejo dessa biodiversidade que ocorre no seu quintal e o aproveitamento dessas funções que essa biodiversidade já exerce. Então a gente estava falando na pilha do composto, do gongolo, mas não é só o gongolo que coloniza e processa esses materiais. Ele pode ser até o organismo dominante, mas uma série de outros organismos também faz esse papel. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como pode ser utilizado o gongo composto. Eu tenho aqui na minha casa uma pequena horta com 6 canteiros e eu também utilizo em vasos. Então, quando eu fui estabelecer essa horta, eu peguei o material, né, o gongo composto daquela composteira que vocês viram antes e eu montei os canteiros com esse gongo composto. Então, a textura que tem aqui é um canteiro recém-colhido de alface, mas eu estabeleci todos os canteiros com esse gongo composto. Então, misturando ao solo, aqui a gente consegue ver um pouquinho daquele formato de bolinhas, que são as fezes dos gongolos. Então, eu estabeleci essa horta, os canteiros, com o gongo composto, porque eu tinha abundância. Agora, uma outra forma de fazer isso é a utilização em vasos também. Então, eu decidi colocar aqui, plantar o tomate, utilizando o gongo composto nesses vasos. Então, você pode usar tanto para produzir muda, como adubo orgânico, para fruteiras, para outros tipos de plantas, ou como eu tinha grande disponibilidade, eu usei também para montar os canteiros. Aqui é uma outra forma da gente aproveitar, né, o gongo composto. Esses são recipientes de água mineral que eu consumo aqui em casa. Eu corto os recipientes vazios, pinto para ficar mais bonitinho, coloco o gongo composto e aí eu preencho com ele todo, né? Furo o recipiente antes de usar e aí eu vou plantando diferentes plantinhas, né? Aqui a gente tem salão, aqui tem uma outra florzinha, né? E os outros estão aguardando para serem plantados. O ideal é a gente evitar, às vezes, resíduos maiores, mais grosseiros, galhos grandes. Quando forem pequenos resíduos, né, galinhos, assim não tem muito problema. É só evitar o que é muito grande. Viram como é fácil? Que tal você construir um gongolário na sua casa e começar a produzir seu próprio composto?
Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!